Muito boa noite, você telespectador da TV Câmara, internauta, munícipes que aqui se fazem presente, hoje representando aí a classe da enfermagem da cidade de Taubaté. Declara aberta essa audiência pública para discutir a aplicação do piso salarial nacional da enfermagem aqui na cidade de Taubaté. Registramos nesse momento, nessa audiência pública, o secretário adjunto de Saúde, César Munhoz, o diretor de Recursos Humanos da Prefeitura, José Antunes Pereira Neto, e também a gestora de Planejamento, Luciana Barbosa. Nessa audiência, esqueci da vereadora Thalita. A vereadora Thalita está presente aqui também, nessa audiência pública, só para deixar registrado a importância da presença da vereadora Thalita. Essa iniciativa dessa audiência se fez a um convite que a vereadora Thalita também fez a esse vereador Bob, por acompanhar o nosso trabalho aí mediante ao plano que nós aprovamos aqui de referência salarial, sempre nos nossos discursos, a gente sempre alinhado nessa questão, né, vereadora Thalita? Nós íamos fazer junto essa audiência pública, mas a vereadora já tinha feito uma outra audiência no período da noite. E para você que está me acompanhando, você que está presente aqui, cada vereador tem o direito de fazer uma única audiência pública à noite. Então, nós entramos no acordo, eu falei para a vereadora, como eu não fiz, e é um tema também que a gente tem uma bandeira, tem uma defesa dos servidores referente a isso, eu me proponho a fazer para que a gente possa, junto, esclarecer todas as dúvidas que vêm pairando referente à implantação do piso salarial aqui na cidade de Taubaté. Piso esse importante que, no meu entendimento, vem a valorizar a profissão que mais trabalhou na pandemia. Disse a alguns prefeitos que nós tínhamos que fazer um memorial na prefeitura ou algum espaço para homenagear vocês, porque vocês foram verdadeiros heróis, verdadeiras heroínas que não descansaram nem um minuto. Então, essa reunião é de suma importância, eu tenho um valor enorme para que isso aconteça nessa noite. A vereadora Thalita também tem a fala no mesmo sentido. Então, nós estamos aí realizando essa audiência. Nesta audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após a explanação, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe, que está nos acompanhando aí em casa, pela rede social, na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos. Para fazer perguntas sobre o tema desta audiência, basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo das primeiras fileiras. Encerrando a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. E aí eu quero, tudo que é bom a gente tem que copiar, eu quero copiar aí também a dinâmica que a vereadora Thalita usa. Eu quero dar oportunidade para vocês falarem primeiro. Vai falar o pessoal da prefeitura que primeiro vai explicar todo o contexto. Eu vou abrir a palavra para quem está aqui nos acompanhando presencialmente, e aí os vereadores falam logo após. Registrar também a presença da vereadora Vivi da Rádio, está aqui com a gente, também acompanhando esse trabalho. E você que está aí pela internet, você que está pelas redes sociais e acompanha a TV Câmara, você também pode participar enviando seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmara-de-taubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em participar ao vivo. Você também pode enviar o seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12 3625 9501. Começando a nossa audiência, gostaria de passar agora a fala ao senhor secretário adjunto de Saúde, César Munhoz. Boa noite, vereador. Boa noite, vereadoras, demais presentes aqui nesta Câmara, e aos internautas que estão acompanhando a gente na TV Câmara. Boa noite. Eu acho que começa essa discussão, ou começa essa audiência, a gente falando da importância que teve a aprovação da lei do piso nacional no Brasil como um todo. A gente que basicamente mora aqui na região sudeste, talvez não tenha o tamanho da dimensão do que você equiparar e você colocar uma instituição de um piso salarial nacional no Brasil como um todo. Nos rincões desse país,
Existem pessoas iguais a vocês, técnicos, enfermeiros e auxiliares, que ganham muito mal. Por isso, a necessidade e a briga ad eterna desta categoria com relação ao piso. A gente sabia das dificuldades, né? Eu acho que o governo federal como um todo sabia das dificuldades que tinha em você fazer uma implementação dessa, porque você implementar isso significa, de alguma maneira, para determinados tipos de prefeitura, um aporte de recurso que essa prefeitura, na maioria das vezes, não tem, né? Não é o nosso caso aqui de Taubaté, mas na maioria das vezes as prefeituras acabam não tendo isso, e isso foi algo de suma importância que o governo federal levou em consideração para poder fazer o aporte de recursos daquilo que vinha para os municípios. No caso nosso aqui de Taubaté, a gente tem algo muito claro. O primeiro é que nós aqui já estamos pagando acima do piso, né? Então, a hora que você olha o valor do piso, né, a gente já está pagando aquilo que o governo federal entende como a gente já está acima do piso. Nós colocamos os dados, né, para ter uma ideia de, mas por que é que vocês estão chegando nesta conclusão? Não somos nós, prefeitura, né? A gente tem que já deixar bem claro, a gente pega todos os dados de todos os enfermeiros técnicos, tanto da prefeitura, concursado, como os das OS, insere esses dados lá dentro do sistema e o sistema do Ministério vai fazer este cálculo, não somos nós. Então, a gente também tem que separar muito bem o joio do trigo nesta hora para que a conta não acabe ficando em cima de nós, prefeitura. Qualquer tipo de distorção que há em relação a isso, a gente busca lá no Ministério. Lembra que essa foi uma ação do Ministério da Saúde junto com o governo federal para a equiparação do piso. Então lançamos todos esses dados. A primeira coleta disso foi em maio deste ano, onde a gente faz o primeiro lançamento dos dados. Então a gente pega das OS todos os RH, técnicos, enfermeiros que estão lá e lançamos dentro do sistema. Pegamos todo o nosso quadro de servidores e lançamos dentro do sistema. E aí o sistema vai fazer esta análise, onde ele vai pegar os vencimentos, insalubridade, todos os benefícios para tentar ver se você está dentro do piso ou fora do piso. Esse foi o primeiro trabalho que nós lá na Secretaria da Saúde fizemos, esse levantamento de dados e lançamos. Esse portal ficou aberto até 31 de agosto, então havia durante muito tempo, desde que foi promulgada a lei, quer dizer, aí a gente faz um recorte. Ela foi feita lá atrás, em 2022. Então, desde 2022, a gente escuta reclamações dos servidores com relação ao piso, mas a gente tem que levar em consideração que foi promulgada a lei e até isso virar dotação orçamentária e até isso virar dinheiro e isso entrar dentro da conta, foi 21 de agosto de 23. Então, quase um ano desde a promulgação da lei até o recurso chegar aqui, porque era acho que justamente esse o desafio que o governo federal tinha, né? Instituir o piso, mas depois você tem que fazer toda essa compilação de dados, senão você não consegue chegar nesse denominador comum. E a gente sofria isso já, né? Ao longo do tempo, quando que vai pagar? Quando vai pagar? Eu só vou poder pagar a hora que o Ministério me disser quanto que é que eu tenho que pagar. Antes disso, eu não tenho como fazer esta conta. Lançamos todos os dados, fechou no dia 31 de agosto, depois no dia 2 de setembro ele abre novamente, por quê? Existia uma dúvida do Ministério, principalmente por ser a primeira das 4 parcelas que ele estava pagando retroativo, era assim, a informação que você me deu lá em maio deste servidor, seja ele nosso, concursado ou contratado das OS, ele ainda permanece no quadro de vocês? E aí a gente tinha que recapitular tudo isso, lançar tudo isso novamente, todas essas inconsistências ou não. Abriu do dia 2 de setembro até o dia 15 de setembro. Isso, né, Lu? Sim. Do dia 2 ao dia 15 ficou aberto novamente o sistema para a gente lançar novamente os dados ou para a gente olhar e falar assim, se teve discrepância com relação ao que a gente lançou inicial.
No nosso caso, a gente não teve grandes alterações e seguiu esta tratativa. Dia 15 encerra, então aí o Ministério encerra aquela que seria a revisão, né, dos dados ali colocados, e no dia 16 ele já está dando o apto, ó, tá ok, você está tudo certo, pode começar as tratativas para poder fazer o pagamento. Então só aí, né, depois do dia 16 de setembro é que eu consigo efetivamente ter clareza, e agora eu posso fazer as tratativas aqui dentro da prefeitura para poder fazer o pagamento do piso, que deve ocorrer no dia 4 ou 5 de outubro. Eu falo primeira quinzena de outubro, porque como não sou eu a unidade pagadora, é a Secretaria de Finanças, eu não consigo mensurar o dia que vai ser feito o empenho, o dia que vai ser feito o pagamento. O que eu sei é que a gente já fez todos os aportes e todos os empenhos para as OSs. Há de se colocar que isso não é incorporado dentro da parcela que as OSs recebem. É um contrato à parte, com uma prestação de contas à parte do que é feita o repasse da prefeitura com relação à gestão. São coisas distintas, né? Isso já está comunicado, inclusive, com as OSs. Olha, você faça uma folha complementar disso, porque depois você vai ter que me mandar os comprovantes de pagamento disso, para eu poder depois anexar dentro do Ministério, para poder fazer a prestação de contas. Porque senão depois eu não consigo receber as outras parcelas que estão sendo colocadas, pelo menos nesse primeiro ano aqui, né? A gente sabia das dificuldades que a gente tinha, principalmente com relação a você fazer o lançamento dos dados, né, em um espaço de tempo curto. Não o primeiro momento, que ficou aberto até 31 de agosto, mas principalmente o da revisão, que o da revisão fica do dia 2 ao dia 15. Então a gente fez uma mobilização lá dentro da secretaria, a Luciana, que é a que cuida lá do planejamento nosso, mais a equipe dela, para poder validar os dados. Está tudo certo, está tudo ok, vamos mandar para lá, para o Ministério, para ele poder fazer essa nova compilação. E a partir daí, a gente startou os nossos processos aqui dentro da prefeitura. Já separamos os valores pelas OSs, então eu já tenho X número de técnicos, auxiliares ou enfermeiros de cada OS, qual é o valor que ele tem que receber, quanto ele tem que receber e como a OS vai fazer essa prestação de conta. Isso já está na mão da Secretaria de Finanças, da qual ela já fez os empenhos, e aí a data é aquilo que eu falei. Na previsão nossa está para dia 4 de outubro, mas pode ser que adiante um pouco, porque não sou eu que faço o controle dos pagamentos. Feriado aqui, né? Então provavelmente não seja ou 3 ou antes. Provavelmente o Marquinho deva antecipar o pagamento, né? Por isso que eu falei que cada um dentro da sua especificidade, né? Eu sempre fico muito receio de falar, ó, vai pagar segunda-feira, e aí chega na segunda não paga, e aí a gente fica vendido na conversa. Mas basicamente é essa a tratativa. Aproveitando o ensejo também, não sei se a Luciana tem alguma coisa que ela queira complementar nesse assunto. César explicou direitinho, perfeito. José Antunes, alguma fala do RH referente a esse tema? O César já explanou bem. Explanou bem toda a situação. Passar agora, tem inscrições na galeria de alguém que queira se pronunciar, falar, fazer pergunta. Como é que nós estamos aí? Só aguardar um pouquinho, que tem pessoas se inscrevendo. Aproveitar que o pessoal está se inscrevendo ainda. Registrar a presença aqui também do Wanderson Pereira, assessor, chefe de gabinete do vereador Dentinho. Seja muito bem-vindo aí, manda um abraço para o vereador, tá bom? Está participando da nossa audiência também.
Vanessa Pereira, correto? A senhora pode vir até aqui a tribuna. A Vanessa é técnica de enfermagem. Olá, boa noite. Eu sou Vanessa, eu sou da OS. Só uma dúvida, na verdade. Vocês sabem o valor do piso atual que a gente teria que receber? De técnico de enfermagem, no meu caso. Porque assim, vocês falaram que nós já estamos recebendo o valor do piso. Então, o que foi postado foi que todos nós estamos recebendo, e é por isso que nós estamos aqui. Não. Ó, então já vou corrigir em alto bom som. Os servidores da prefeitura, concursados, já recebem acima do piso por diversos motivos que são inerentes à categoria de concursado. No caso de vocês, das OS, todos aqueles servidores que estavam lá dentro das OS, que foram passados para nós a relação de todo o RH, de todos vocês, nós inserimos dentro do sistema e aí, a partir daí, ele fez a contagem. Porque é bem diferente do valor que a gente sabe que os concursados têm, né? Sim. Ó, o valor do técnico, hoje, 3.325. Isso mesmo. OS. Isso é o piso. Para 44. Como é que é? Para 44 horas, viu? Não entendi. O nosso salário, vamos dizer, registrado em carteira é 2,80, com insalubre a gente tira 2,152. E você é 44 ou 40? Porque sempre... 44. 44, tá bom. Porque nós somos 12 por 36. Tá, perfeito. Então, assim, porque a empresa não... É por isso que nós viemos aqui, né? Eu e minhas colegas. Sim. Porque a empresa não fala nada. Porque, na realidade... Perdão. Não, senão é porque você sabe que eu sou professor e aí eu tenho mania de falar. Não tem problema. Porque na realidade, a gente assim, fica ansioso, né? Assim, para tentar entender como está a situação. E a gente sabe a situação da saúde e com todo o atraso que nós estamos tendo dos nossos salários, que foi tirado a refeição no local, com atrasos do nosso vale-refeição, a nossa cesta básica. Esse mês, até que está em ordem, vamos dizer assim. Mas nós não sabemos como vai ser daqui por diante. Sim. E agora mais com o piso, ainda mais insegurança da nossa parte. Não, mas deixa eu já lhe tranquilizar. Primeiro que esse recurso que vem do piso nada tem a ver com a parcela do que você recebe. Ele está à parte, numa prestação de contas à parte. Tanto é que as OS vão receber esse valor numa outra conta, que não pode ser a mesma conta daquela que hoje eu passo para as OS, porque depois eu tenho que fazer a prestação de contas de tudo isso. Então, cada momento que a OS fizer o pagamento para você, depois você vai, via OS, me mandar o comprovante desse pagamento, porque é com isso que eu vou fazer a prestação de contas para poder garantir as outras parcelas. Então, na verdade, a empresa vai, vamos dizer, nos dar um comprovante para nós assinarmos daquilo que nós recebemos. Você vai receber. A orientação que eu fiz, tanto para as OS como para o Pagamute, façam uma folha complementar, a parte da folha de pagamento, um olerite à parte, para poder fazer essa prestação de contas, para não misturar com o que já é o seu salário. Isso. Só outra coisa, nós temos a cartilha do COFEM e, segundo algumas instituições, estão atrelando o nosso piso em relação à carga horária. Nós seremos o piso integral ou atrelado à carga horária? Porque, assim, uns dizem que nós somos, até onde nós consultamos, estamos cadastrados como 36 horas. E, assim, a gente sabe que é até mais de 44. É aquilo que você está registrado. Se você está registrado como 36, receberá como 36. Se está como 34, como 34. Porque onde a gente consultou. Então, no caso, nós seremos atrelados a 36 horas, isso? É aquilo que está no seu registro. Eu não sei como é que é a sua relação com a OS. Lá se você foi registrada por 36 horas,
É proporcional, então é por 36. Se você está registrado por 44, é por 44. É porque na consulta que a gente tem da CNES, ela diz que nós estamos cadastrados como 36 horas. Essa é uma dúvida até, na verdade, do pessoal. E essa é o problema, porque a informação que eu tenho é a informação que a própria empresa me mandou. Então, se ela me mandou que você é 44, vai ser por 44. Se ela me mandou que você é por 36, porque o seu registro em carteira está de 36, é por 36. Não sou eu que faço essas escolhas. Só para a gente dar andamento e fluidez aqui no nosso trabalho, eu ia pedir para quem usasse a tribuna, fizesse seus questionamentos. Depois que terminasse seus questionamentos, o doutor ou quem tivesse aqui direcionar a pergunta, respondesse já todas as perguntas, tá bom? Porque senão a gente vai ficar nesse embate, nessa resposta, e a gente não vai conseguir andar muito com isso. Vereadora, como eu disse, eu só vou as pessoas falarem primeiro, depois a senhora faz o questionamento rapidinho. Pelo amor de Deus, presidente. Na verdade, era só para não perder o time, que vai esfriar, né? Era uma única perguntinha para ele, eu só queria saber se esse valor calculado do piso, a insalubridade, ela soma junto e paga a diferença do teto? Porque a insalubridade, ela não é benefício, né? Vereadora, eu ia só essa a minha dúvida. Depois, nas falas, ele vai responder para a senhora. Vamos deixar, senão a gente quebra o protocolo da forma que eu combinei aqui no começo. A senhora já fez todas as perguntas? Próximo inscrito é o senhor Délio Fiuza, da Prefeitura Municipal de Taubaté, enfermeiro, técnico de enfermagem. Boa noite a todos. Eu tenho alguns questionamentos ao pessoal do planejamento, RH, e ao secretário que está a respeito do nosso piso, na realidade, né? Existe aí uma divergência, inclusive está em questão de embargos e declaração, a questão das 44 horas, né? Que o Supremo parece que não poderia ter julgado, mas enfim, isso daí quem vai decidir é a lei. Dentro do município de Taubaté, o auxiliar de enfermagem, ele recebe o piso de R$ 1.858,50, né? O técnico de SF, que é 40 horas, R$ 395,62. E o técnico de enfermagem que faz 30 horas, R$ 2.406,91. A minha pergunta é, essas contas que foram feitas, que vocês falam que nós já recebemos acima do piso, está condicionada à carga horária, né? Sim. Aí a lei diz aqui embaixo, um pouco mais abaixo, que o mínimo que um enfermeiro pode receber é 4.750, correto? E aí a prefeitura... Por 44 horas. Por 44 horas semanais. E aí a prefeitura paga, obviamente, acima disso. E logo abaixo, no item primeiro, ele diz que o técnico tem que receber 70% em cima do salário do enfermeiro. Não seria em cima desse salário que vocês já pagam? Né? Porque aí senão fica bom para um lado só. Quando é bom para a prefeitura, aí o balizamento está em cima do 4.750, né? Que é o mínimo que alguém pode receber para desempenhar a função, né? O meu questionamento é exatamente isso, né? Já que existe uma brecha na lei, porque ele não está condicionando que esse 70% seja em cima do 4.750. Eu queria saber exatamente isso de vocês, né? Pode. Na realidade, o seu questionamento não seria para mim, seria para o Ministério da Saúde, porque é ele que faz essas contas, né? Não sou eu. Sim. Né? Na realidade, a gente o trabalho que a Prefeitura teve foi fazer a compilação dos dados, colocar lá dentro dos dados, dentro de uma planilha fechada dentro do Ministério, e ele é que me devolve dizendo, olha, funcionário tal tem tanto para receber, funcionário tal tem tanto para receber. Com relação a esse questionamento, eu não consigo lhe dar uma resposta, porque é um questionamento que tem que ser feito para o Ministério, até porque você mesmo já cita, né? O STF fez algo que foge da alçada desta prefeitura e deste secretário, isso. E você concorda comigo que aí fica bom, né? Quando é 4.750 e o balizamento fica ali no 4.750, 70, 50, de fato a gente já recebe acima desse valor, né? Só que isso é o mínimo que alguém pode receber para desempenhar a função. E logo abaixo a lei diz que o técnico tem que receber 70% em cima do salário do enfermeiro base, e o auxiliar e 50% em cima do base do enfermeiro. E o base
dentro da nossa prefeitura, de fato, está acima dos 4.750 pré-estabelecidos. Só que o auxiliar não, né? Se a gente for fazer, existe uma diferença aí, né? Se a gente for pegar o salário base hoje do enfermeiro. Eu vou passar a palavra para o Zé Antunes do RH, e aí ele pode te dar uma... Perfeito. Só complementando, esses valores que você passou, primeiramente, eles são os valores trabalhados na 475, no ano passado. Isso. Em maio desse ano, a gente teve uma lei de revisão geral anual que subiu esses salários em 7%. Então, o valor do salário do auxiliar de enfermagem ele passou para R$ 1.988,60. O do técnico de enfermagem, R$ 2.593,68. Esses são os valores praticados hoje, pode ser conferido até em holerite mesmo do pessoal. Com relação à questão da carga horária, isso passou, de fato, em um julgamento do STF, e é a régua de corte que o próprio governo federal está utilizando. Então, isso, quando o César fala que eles subiram as informações no sistema do InvestSUS, o próprio sistema já retorna para ele quem está dentro, quem está respeitando o piso, quem não está, e aí, no caso de quem não está, qual seria o valor. E aí, até para exemplificar, caso alguém tenha qualquer tipo de dúvida, o governo federal disponibilizou uma cartilha de como será pago, e ele dá um exemplo, tem até calcular, está aqui também, se quiser olhar. Sim, não, mas ele dá como exemplo o técnico de enfermagem de 30 horas, que é o nosso caso, e eles colocam aqui que o piso, o proporcional para o técnico em 30 horas seria o valor de 2.267. E nós estamos pagando atualmente 2.593,68. Mas isso não equivale a 70% do que o enfermeiro recebe hoje na prefeitura de Taubaté. Mas é o que o próprio Ministério coloca como piso. E a gente paga acima do piso. O Ministério, ele coloca, o governo federal, ele coloca que aquilo ali é o mínimo que pode ser pago. Perfeito. Não pode, proibido se pagar menos que aquilo. Tá. Nós estamos pagando acima. Mas não 70% que diz a lei, porque na lei aqui é bem clara. Se você pegar o artigo 1º, né, que 70% para o técnico de enfermagem e 50% para o auxiliar de enfermagem. Mesmo assim, né, ainda existe uma defasagem se hoje nós formos comparar com o piso pago pela Prefeitura de Taubaté para o enfermeiro de 30 horas e o enfermeiro de 40 horas. Quando a gente pega esses valores de salário base de enfermeiro e de 30 e 40 horas, se você calcular 70% em cima desse salário, não vai chegar nesse valor que você acabou de falar para técnico e nem para auxiliar. Então, essa comparação entre os 70%, particularmente eu não fiz. A gente está seguindo a mesma medida, a mesma régua do governo federal, que é quem estabeleceu essas coisas, essas normativas, e eles próprios não estão seguindo. Então, a gente entende que esse seria o entendimento correto. É conveniência, no caso, né? Porque a lei fala 70%. Não, mas a lei fala 70% do piso e não 70% do seu salário. Ela não fala nem que é do meu salário, nem que é do piso. Ela fala 70%. Não, ela fala 70% do piso, de 4.750. Se você paga mais do que o piso... Então, mas aí você está falando de salário, não de piso. São coisas diferentes. Ok. Já tranquilo, obrigado. As dúvidas? Ok. Agradeço a participação. Agora, tem mais alguém que queira se inscrever, trazer alguma dúvida? Tem mais ninguém na galeria que queira fazer algum questionamento? Não? Então, passamos agora à pergunta do internauta, Tainá Valadares. Ela pergunta: gostaria de saber se foi feito o repasse do piso salarial da enfermagem para a prefeitura e se vai haver pagamento retroativo do piso para a enfermagem. Tainá, boa noite. Na realidade, o repasse já foi feito do governo federal para nós, o dinheiro já está em conta, e nós estamos fazendo o processamento de dados para fazer os pagamentos a partir da primeira quinzena. Vou melhorar o discurso, vereador, a partir da primeira quinzena de outubro, né? É onde vai ser feito o pagamento. A gente já recebeu e já vai ser feito esse pagamento. Pode.
Só voltando, eu fiz a conta agora aqui. Se a gente fosse pegar dentro da proporcionalidade o enfermeiro com 30 horas, a gente puxar os 70%, daria 2.398,33. E mesmo assim a gente está acima, a gente está pagando 2.593. Então a gente paga praticamente R$200 acima, se for levar em conta essa proporcionalidade, nessa linha de raciocínio que o senhor está propondo. Obrigado pela participação novamente. Vamos prosseguir agora. Vereadora Thalita Cadeirante, a senhora tem a palavra. E, pessoal, eu tenho costume de deixar sempre abertas aqui para que não possa pairar nenhuma dúvida. Geralmente, algumas audiências públicas, o presidente não permite que haja esse confronto de resposta e pergunta, eu deixo aberto, porque as pessoas não podem ir embora para casa com dúvida quando se trata do recurso público, tá bom? Vereadora Thalita, fique à vontade, vereadora. Obrigada, presidente desta audiência, vereador Bob. Na sua pessoa, cumprimento toda a mesa, cumprimento aos servidores, aos funcionários que prestam serviço aqui do município, que vieram aqui à noite para esclarecer suas dúvidas. Eu concordo com o vereador Bob, a audiência pública existe para isso mesmo, para sanar todas as dúvidas possíveis, né? E aí eu quero começar pelo questionamento do munícipe aqui, né, do servidor, e dar minha perspectiva, né, meu ponto de vista, minha análise, que é o seguinte: a prefeitura hoje, ela está cumprindo a legislação. Karina, eu queria só falar sobre a tabela, que você, a tabela não, a sua reclamação ali, né, que eu acolho, entendo e compreendo de onde vem esse estranhamento com a desproporção, né, da diferença. E aí eu queria dar a perspectiva do nosso mandato aqui, da nossa análise. Hoje o município, ele segue o que a legislação propôs, né? Só que esse problema da desproporção foi um apontamento que nós fizemos, inclusive, da reforma administrativa. Porque a reforma administrativa, ela trouxe valorização na referência salarial de todos os cargos, mas de forma desproporcional. Então, a gente votou contra as reformas administrativas que o prefeito Saldi colocou nessa casa, justamente por isso, porque um cargo era valorizado, o outro também, mas de forma muito desproporcional. Por isso que nessa avaliação da porcentagem dá essa diferença. Então, hoje o município segue pagando a mais, mas a diferença entre um salário e o outro é discrepante, porque não teve essa horizontalidade na hora de realmente valorizar o salário do funcionário. Então, é esse o nosso entendimento, né, a nossa perspectiva a respeito de hoje, essa desproporção. Eu queria começar parabenizando todos que estão aqui presentes, mas os que não puderam vir também, porque eu entendo que a conquista do piso salarial, né, é uma luta do trabalhador que protesta, que cobra, para que ele seja valorizado. Eu falei recentemente isso na audiência pública do plano de carreira que a gente teve para os profissionais de educação também. Tudo que nós temos de conquista, a gente tem porque os profissionais, os trabalhadores se movimentam e lutam e vão atrás. Então, hoje a gente tem o piso nacional estabelecido, né? Foi estabelecido no final de 2022. E aí, esse ano, a gente foi agraciado com a notícia de que o governo federal sancionou a lei 14.581, né? Que assegurou o repasse dessa assistência financeira complementar. O senhor até explicou, né, que vai começar a receber, então, agora. É isso que eu entendi, que agora em agosto, em setembro, né, a gente vai... Em agosto aconteceu todo o trâmite e agora em setembro a gente vai começar a receber. Eu não sei se já existe esse conhecimento, mas de quanto vai vir, quanto que é para cada cargo, vai ser para complementar só as OS ou os servidores também da prefeitura, como que vai ser feito essa aplicabilidade do repasse do governo federal. Então, essa é uma das nossas questões. A gente queria confirmar também se todos os cargos estão recebendo proporcionalmente o piso, tá? Quantos profissionais de cada um desses grupos, né, desses cargos, na verdade, atuam hoje na prefeitura. Queria saber se vocês têm esse número para passar para a gente. Como funciona a assistência financeira complementar, né? Como eu já falei, como está se dando esses repasses. E
o senhor até esclareceu que teve que recadastrar, fazer o cadastro dos funcionários da OS, né? O nosso município, era uma das nossas dúvidas, se eles estão com todos os dados dos profissionais de enfermagem atualizados junto ao InvestSUS, que é por ali que era disso que o senhor estava falando, né? Eu queria só que fosse esclarecido se é ali que foi feito esse cadastro. E aí a gente ainda não recebeu, como o senhor falou, mas queria saber também se já tem a resposta de qual vai ser o valor mensal repassado para o município do governo federal. E aí, algo me assustou aqui, que foi a fala da Vanessa, né? E aí, representando também as colegas. Como assim está registrado para trabalhar 36 horas e está trabalhando a mais? Está recebendo hora extra? Isso daí me assustou. Se não estiver recebendo hora extra e estiver trabalhando mais do que 36 horas, precisa chegar junto à coordenadoria, fazer uma denúncia se for o caso. Isso não pode acontecer. Passado o horário que está registrado, né, vereadora Vivi? Sem receber hora extra. Então, queria entender se está recebendo hora extra. Se não tiver, precisa receber orientação aí e ir atrás desse direito trabalhista, tá? E um outro questionamento que tem a ver aí, mas eu quero aproveitar a oportunidade, tem a ver com os agentes comunitários de saúde e os agentes de controle de endemias e vetores, né? Mas eu quero aproveitar aqui que também está cumprindo o piso nacional, né? Mas a gente está tramitando nessa casa o PLC 20 desse ano, que vincula os vencimentos desses cargos ao salário mínimo, mas nesse projeto que está tramitando, ele exclui esses servidores da revisão geral anual. E eu entendi por que exclui, né? Porque o governo federal já faz essa revisão, então, para não receber 2 revisões, a prefeitura excluiu esse item. Mas eu queria que a gente estudasse algum dispositivo para que, caso o governo federal não faça a revisão, o município se comprometa a fazer. Nesse governo atual, a gente está tendo a revisão da inflação, mas no último governo a gente não teve revisão da inflação. E a gente não sabe o dia de amanhã. Se a gente tem futuramente um governo federal que não faça a revisão da inflação, esses servidores vão ficar prejudicados. Aí eu queria que a gente entendesse, chegasse num acordo para um dispositivo que deixassem eles assegurados, caso o governo federal não faça a revisão da inflação. São esses os questionamentos. Obrigada. Agora o secretário adjunto César, com as respostas. Vereador, eu vou, com perdão na palavra, eu vou me atentar só ao que é a nossa pauta, que é o do piso da enfermagem. Acho que essa outra discussão sua é muito importante e acho que ela merece uma audiência só para ela, para a gente não misturar as coisas, porque são objetos, embora pareçam iguais, porque é a luta do trabalhador e do servidor, mas elas são objetos diferentes e com fontes de recursos diferentes. Tudo bem? Me perdoe, companheira. Tá bom? Bom, vamos lá. Com relação ao questionamento da servidora, se ela está trabalhando 36 ou 44, só ela pode dizer isso, porque eu não tenho esse conhecimento, né? E se estiver ocorrendo, eu acho que ela tem todo o direito de urgente fazer um boletim de ocorrência. Vai começar, para ela poder, porque isso não pode ocorrer. Com relação ao pagamento, nós já recebemos, já está em conta as 4 primeiras parcelas. Já está em conta, já está em conta, e agora, na próxima semana, a gente está já recebendo a parcela de setembro. Com relação aos pagamentos, basicamente, como a gente, prefeitura, cumpre o piso, mas nós lançamos, só deixar bem claro, a gente, no primeiro momento, embora a gente já soubesse que estava recebendo o piso, nós lançamos todos os servidores, porque vai que nós cometemos algum erro, vai que algum não está recebendo de acordo com aquilo que teria que receber. Então, a Secretaria de Saúde lançou todos os servidores da saúde, enfermeiros, técnicos e auxiliares, para poder saber se isso, se tinha retorno ou não. Todo este lançamento, ou toda esta conta, era feita pelo Ministério.
por uma inteligência artificial do Ministério. Não somos nós que fizemos o cálculo. E a partir daí, quando ele me retorna dizendo, olha, OS X tem esse número de funcionários, tem isso para receber. Prefeitura, a gente tinha apontado um caso, né? E depois ainda a gente fez uma correção. Então, basicamente, a prefeitura, como já paga o piso, nós não recebemos nenhum recurso para transpor para o servidor, mas sim para os enfermeiros técnicos e auxiliares das OS. Esses sim, porque esses estavam abaixo do piso. Obrigado, César. Passamos agora a palavra à vereadora Vivi da Rádio. Vai falar da tribuna? Tá, enquanto a senhora vai lá, tem uma perguntinha da internet que eu vou fazer aqui rapidinho, curtinha. Quando vai fazer o pagamento para os técnicos da SPDM e qual o valor? Então, valor eu não vou colocar aqui porque cada um tem um tipo de valor diferente. O que eu posso dizer é que nós já recebemos um empenho, já fizemos um empenho disso para as instituições. A Secretaria de Finanças solicitou tanto para a SPDM, como para a IESP, como para a Chavantes, que elas abrissem uma conta à parte do que ela está recebendo hoje, quer dizer, uma conta fora da conta que ela recebe o recurso da Prefeitura, para justamente a gente ter clareza na prestação de contas disso, né? Muito provavelmente, dia 3, porque dia 4 é feriado, dia 3 a gente recebe, a gente faz o pagamento, que depende da Secretaria de Finanças, ou no primeiro dia útil depois do feriado. Acho que o mais importante para tranquilizar todo mundo é que o dinheiro já está em conta e ele nada interfere com o pagamento que a Prefeitura faz para as OS normalmente. Ele já é um recurso que está garantido, bonitinho, para poder fazer o pagamento deste complemento salarial. Obrigado, César. Vereadora Vivi. Boa noite a todos. Boa noite, César, Antunes, Luciana, vereador Bob e todos presentes. Eu vou começar tirando algumas dúvidas que eu queria ter perguntado. Eu vi que o César fez uma fala no quesito benefícios, né? E a insalubridade entra como benefício. Eu já não tenho esse entendimento, né? A insalubridade não é benefício, a insalubridade é direito, porque a pessoa está trabalhando num local insalubre. Aí fica a pergunta, né? Essa diferença, eu vou falar pelas OS, que vão receber aí a diferença para poder alcançar o teto. Essa diferença que vocês estão fazendo, o cálculo, está pegando o salário base sem os benefícios, sem insalubridade, ou vocês estão inserindo os benefícios também e a insalubridade? Se não, o repasse para eles vai ser menor do que eles estão calculando. Então, essa é a minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta, quero deixar para o Antunes. Antunes, você passou para mim agora que o piso salarial do técnico de enfermagem, depois daquela votação aqui na Câmara, que eu acabei de te confirmar, desculpa, do enfermeiro, é 5.025,09, não é SF, certo? Se a gente colocar os 70% para fazer o cálculo para o técnico, que ele ganha 70 em cima, você passou um valor de 2.500 e pouco para o Délio. A gente refez a conta, 5.025,09 vezes 70, está dando 3.517. Aí eu gostaria que depois você esclarecesse essa conta que você fez para a gente, que a gente não entendeu. Tá? Você entendeu a minha pergunta? Você entendeu a minha pergunta? 70% o técnico vai receber em cima do valor do piso do enfermeiro, certo? Que hoje é 5.025. Não estou falando do ESF. Acho que você fez a conta errada aí, né? Tá, porque está dando 3.517. Isso já mostra que eles têm o direito ao piso. Porque eles não estão ganhando mais do que manda o piso. Qual é o valor do piso? Do técnico? Depois responde, gente. 3.325. Está dando 3.517 a conta. Então, eles estão ganhando, estão abaixo do teto. Só registrar isso aí, depois a gente faz as contas junto aí certinho. Só uma observação, tá? Eu vou fazer umas perguntas, mas antes, César, eu queria deixar uma preocupação também. Vereador Bob, obrigado que o senhor falou para eu ficar à vontade aqui, porque senão a gente... Não vou abusar, não vou ficar meia hora, não. Mas é que senão a gente perde a linha de raciocínio, né? Mas eu quero deixar uma preocupação minha aqui, que... A gente sabe que esse dinheiro já está na conta,
Você disse que já recebeu a quarta parcela. Eu quero deixar a pergunta, eles vão receber essas 4 parcelas que já chegaram de uma vez? Vão? Beleza, perfeito. A segunda pergunta, esse dinheiro não pode ser mexido por outros fins, somente para o repasse para os enfermeiros. São perguntas que eles me fizeram e é legal a gente esclarecer para você. Tá bom, maravilhoso. E eu fico com uma preocupação muito grande também, porque nós estamos tendo problema de repasse de pagamento da prefeitura para as OS, né? Já estamos aí mais ou menos há 3, 4 meses com problema de atrasos de pagamento. E aí me causa preocupação, né? Ainda vem esses ajustes. Caso a prefeitura atrase novamente o pagamento do repasse da OS, a OS atrasa com os enfermeiros, como é que vai ser essa diferença que está vindo do governo federal? Vai atrasar junto? Vai cair primeiro na conta deles, independente do repasse salarial que a OS tem que fazer? Isso ficou confuso na minha cabeça. Daí, se você puder... Você está marcando tudo aí, que depois eu vou esquecer tudo que eu estou perguntando. Tá. Se vai... Entendeu? Porque vem do governo federal já é um dinheiro certo. Vai esperar a OS fazer o repasse, a prefeitura pagar em dia, a prefeitura atrasou 1 mês, 2 meses, e o repasse atrasa também? Essas são as dúvidas. E agora eu vou partir para as minhas perguntas. Se você quiser, depois eu posso até deixar a folha com você, porque eu tenho umas perguntinhas aqui chatinhas. Quais são os tipos de estabelecimento de saúde que têm direito a receber o auxílio federal para o piso? Essa é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta, a União também vai transferir recursos para pagar encargos legais que possam incidir sobre assistência financeira complementar? Como os gestores e profissionais da enfermagem podem tirar suas dúvidas quanto ao piso nacional? O InvestSUS não trouxe campo específico para preenchimento das vantagens pecuniárias, gerais, fixas e permanentes, que foram incluídas no campo outros, como o governo federal fará para contabilizá-las no cálculo do auxílio. Eu vou deixar tudo com ele ali depois, tá? A carga horária do profissional influencia no valor final recebido por ele? Todas as parcelas indenizatórias, como por exemplo... não, isso aqui é uma... Essa aqui já é a... Não tem mais pergunta, né? Ficou uma dúvida aqui no vermelho. Karina, não, só essas. Você quer que eu... Você não deixou só as perguntas para ele, né? Não, depois a gente passa para ele. Eu já vou repassar as perguntas, porque eu também aproveitei e peguei as respostas para ver se vai bater. Então, eu não vou te entregar as respostas, vou te entregar só as perguntas. Já te passo aí. Presidente, obrigado pela tolerância, vereadora. tá? Que isso. Agora, com a palavra, o secretário adjunto César. E nós temos mais uma inscrita, ou não? Tiago? Tá bom. Logo depois já se prepara aí a próxima inscrita para fazer os seus questionamentos. Vereadora, com relação ao primeiro item seu, que é os benefícios, na realidade, o cálculo é feito em cima do salário base. Então, é o valor que ele recebe fora dos benefícios. Isso. Da primeira pergunta que você fez. Então, eu tenho o salário base e os benefícios estão todos aqui. O cálculo é feito em cima do salário base. Nada interfere com os benefícios. É que quando a gente lança dentro do sistema da planilha, ele solicitava tudo isso. Então, salário base, recebe benefício, recebe cartão alimentação, recebe cesta básica. Qualquer valor que era acrescido dentro do Olerite, eu tinha que colocar dentro dessa planilha. Mas não contabiliza. O que contabiliza é só o do salário. Com relação à preocupação do repasse, o repasse já está em conta, nada tem a ver com as pendências que a prefeitura tem com as OS, tanto é que isso é feito numa conta à parte e numa folha complementar à parte, para não ter esse risco de que, não, então eu só vou pagar quando a prefeitura pagar. Não, muito pelo contrário. A prefeitura tem, o mais rápido possível, fazer todo esse trâmite para poder pagar, para poder dar sequência no restante das outras parcelas. Mas não há esse casamento de informações, quer dizer, se eu, prefeitura, não estiver honrando com os compromissos ali da OS, então eu não vou honrar com o compromisso da parcela que eu estou recebendo do governo federal. São coisas distintas e estão sendo tratadas em contas correntes distintas. Com relação a os encargos, que é o que você vai me mandar aí, né? Você falou que vai... Tá. Aí a gente faz um pacotão. Esqueci que aqui tem que segurar. Foram os tipos de estabelecimento da saúde que têm direito a receber auxílio federal? Todos aqueles que são
onde nós, prefeitura, teríamos que estar agindo. Então, se eu tenho uma UPA, que ela hoje não é gerida por mim, prefeitura, mas é gerida por uma OS, todos aqueles RH que estão lá dentro, técnicos, enfermeiros e auxiliares, têm direito a receber, né? Só está fora disso clínicas particulares, qualquer outra coisa que não tenha vínculo comigo, prefeitura, né? A União também vai transferir recursos para pagar encargos legais que possam incidir sobre assistência financeira complementar? Não. Isso não está no STF ainda, não se pronunciou sobre isso. Ok. O InvestSUS não trouxe campo específico para preenchimento das vantagens pecuniárias gerais, fixas e permanentes, que foram incluídas no campo outros, como o governo federal vai fazer, para contabilizar no cálculo do auxílio isso. Na última atualização agora de setembro foi incluído na planilha que a gente fez a transmissão. Vantagens fixas e variáveis foi incluída na planilha da atualização agora de setembro. Tá bom? Sim. A carga horária do profissional influencia no valor final recebido por ele? Sim. Registrar aqui também a presença do vereador Serginho. Vereador, o senhor quer falar? E nós temos mais uma inscrita, o senhor vai usar a palavra? Pode chamar? Agora, Pete Passos. É a minha parte. A parte do... desculpa, José Antunes. Vereadora, desculpa, tinha entendido anteriormente de uma forma equivocada, então o valor que tinha passado anteriormente, agora entendi a questão da proporcionalidade que ele estava colocando. Mas, de qualquer forma, isso não é um cálculo, uma metodologia que nós estamos inventando ou optando por seguir dessa forma. Foi até o que eu citei anteriormente. Na própria cartilha que o governo federal disponibilizou a respeito de como vai se dar esse pagamento do piso, eles colocam um exemplo de um profissional técnico de enfermagem com 30 horas com o piso de 2.267. Então, nós pagando, a prefeitura pagando 2.593, nós estamos acima do piso. A lei, ela determina o valor mínimo a ser pago. O valor mínimo nós estamos respeitando. Então, esse cálculo não é feito em cima do valor que a enfermagem do município recebe, e sim do teto do piso salarial do enfermeiro. É isso? Isso. O percentual ele não é calculado em cima dos nossos vencimentos. É em cima do vencimento que a União estipulou para o profissional enfermeiro como um mínimo nacional. Então tá resolvido. Foi tirado aí a dúvida. Agora passamos a palavra para a senhora Pete Passos. Olá, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, Bob. Eu nem ia subir aqui porque a Vivi tirou já algumas dúvidas do pessoal da enfermagem ali, mas aí, a pedido deles, eu estou vindo para perguntar novamente sobre as cargas horárias que não estão batendo, porque eles não trabalham 36, eles trabalham 44 e não recebem, tá, as suas horas extras. E uma outra pergunta que eles pediram para fazer aqui é sobre a situação, vamos colocar um exemplo, Bob, que sempre tende a acontecer. Quando uma OS, né, a OS, quando dá aquele problema de atraso de pagamento, que fica sempre aquele jogo de empurra-empurra, prefeitura, OS, o piso vai atrasar junto? É algo pago separado na carteira deles, que vem junto, ou será sempre fixo com o salário deles? Pete,
Pete, ele acabou de responder a pergunta da Vivi, ela fez justamente essa pergunta. Porque eles falaram que não escutaram isso, né? Por isso que eu subi, senão nem ia subir, porque a Vivi já tinha feito a pergunta. Sim, mas ele responde novamente para você. Tá bom? Então, pessoal, e não esqueçam, por favor, precisamos verificar, senhores vereadores, essa situação onde os profissionais da saúde não recebem as suas horas extras e não fazem 36, tá? Eles fazem 44. Tudo certo? Obrigada, gente. Com a palavra agora o César. Respondo novamente. O valor a ser recebido pela a diferença do piso, né? Ela vem à parte, independente de qualquer problema que a prefeitura tenha com as OS. É um dinheiro que está separado numa conta à parte e será pago à parte desse valor. Não tem correlação, né? Tanto é que essa era uma das exigências tanto do Ministério e depois de nós para com as OS. Você me abre uma conta à parte para poder fazer esse pagamento, você tem que fazer uma folha complementar à parte para poder pagar. Então, quando vocês começarem a receber, provavelmente vocês vão ter 2 olerites. Um olerite que é o seu, regularzinho, bonitinho, e uma parte aonde está sendo paga essa diferença para chegar no piso. É isso. Agora com a palavra o vereador Serginho. Boa noite, presidente, vereador Bob, parabéns pela audiência, importante. Muitos servidores nos procuram, né, ansiosos aí por essa implementação dessa lei federal aqui na cidade, mas a gente sabe, né, tem conhecimento de que o município já tem um vencimento já dentro dos padrões, mas não cabe também a nós, né, fazer alguns questionamentos nesse sentido. Dentro da legislação municipal, né, acho que a 470 tem todos os vencimentos lá. Vai precisar fazer algum ajuste para contemplar essa lei federal ou não há necessidade de se fazer algum ajuste na nossa lei municipal, tendo em vista aí os valores da União, aí a remuneração, né, que engloba todos os benefícios. Então, essa é uma pergunta, né, se vai precisar fazer alguma adequação na 470. Hoje tivemos também aqui a audiência, onde a gente tem aqui as metas fiscais. E a gente vê os valores repassados, né? Fonte 05. Nas receitas, já então consta esses 4 meses já? Já conta aqui, então? Perfeito. Referente então aí a também essa questão do salário dos técnicos, auxiliares e enfermeiros. Muito importante a gente, de repente, também, aí eu entrar com o presidente, eles estiveram na linha de frente aí de Covid e nós tivemos aí uma manifestação do Tribunal de Contas falando de benefícios que não foram pagos lá de 2020 até 2021. E a pergunta que sempre os servidores nos questionam, referente então, licença-prêmio, sexta parte desse período que ficou congelado, né, pela lei complementar federal. Se porventura for aprovada a lei federal, né, o município tem saúde financeira para poder ajustar todos os servidores, especialmente também esses que estão aí na linha de frente, com os direitos deles na nossa lei municipal, tanto a lei complementar 01 quanto a 470, é uma pergunta que acho que dá para a gente englobar aí, porque eu acho que eles merecem, né, esses benefícios que foram congelados lá no período de Covid, para atendê-los também nesse anseio deles, tá? Então, essas são as minhas perguntas. A Vivi, acho que sanou bastante dos questionamentos que a gente recebe diariamente pelo celular e pessoalmente, para a gente poder, então, estar tendo conhecimento. Se haverá, então, alteração
em lei municipal, né, para contemplar a lei federal, e essa questão também de algum direito, se porventura for aprovada, né, no Congresso Nacional, se a prefeitura tem saúde financeira para os benefícios. Boa noite, vereador. Na realidade, assim, com relação a os benefícios que vão vir, que vão ser julgados pelo governo federal deste período, no primeiro momento eu entendo que não cabe dentro dessa discussão, que a discussão que nós estamos fazendo hoje é sobre o piso, e senão a gente começa a dar importância para outra coisa e a gente tem que valorizar a importância da lei nacional do piso. Então eu acho que esse é o primeiro, eu acho que é válida essa discussão e ela deve ser, acho que, colocada numa outra audiência, porque aí a gente só discute a respeito disso, senão as pessoas começam a nuviar o pensamento, né, de uma forma geral. Então eu acho importante essa discussão que você está colocando, e eu acho com toda a clareza de que se o governo federal, lá, depois de aprovada a lei, julgar que esses benefícios devam ser pagos, e eu acho que nada mais justo, porque 2020 e 2021 foram anos trágicos para o mundo de uma maneira geral, né? E principalmente para os profissionais da saúde que encararam de frente, né, a morte. Não tem outra palavra para dizer que não seja essa, né? Foram pessoas que encararam a morte de uma maneira que nós não encaramos. Eu não sou enfermeiro, eu não sou da área da saúde. Então, no momento da pandemia, eu fiquei protegido dentro da minha casa, como a grande maioria. Mas teve um bom grupo de servidores da área da saúde, da área do meio ambiente também, a gente nunca pode deixar de esquecer, que foram para a linha de frente, que foram para o fronte, com o juramento que fizeram quando ali escolheram as suas carreiras, né? Então eu acho que é algo muito válido, que se ocorrer, que se pague mesmo. Eu acho que todo aquele profissional da área da saúde que naquele momento difícil encarou a morte para salvar as pessoas, merece toda e qualquer glória que a gente possa colocar. E eu acho que a gente ainda faz pouco, vereador. Eu acho que a gente ainda faz pouco. Quando a gente olha esse Brasil como um todo, eu acho que a gente ainda fez pouco para essas pessoas que valorosamente lutaram ali, né? Eu acho que é uma conquista muito grande. A relação do piso nacional era uma briga muito grande da parte da enfermagem, que sempre se destoou muito com relação à área dos médicos, né? Então, embora quando a gente... não sei a grande maioria, mas quando você vai parar num hospital e vai ficar internado, vai ficar alguma coisa, saiba que é o enfermeiro, o técnico, é o auxiliar que está cuidando da sua vida e não necessariamente só o médico. O médico vai passar, vai olhar, vai prescrever, mas quem vai ficar ali de olho em você 24 horas por dia é um técnico, é um enfermeiro, é um auxiliar. Então são essas as pessoas que efetivamente fazem a saúde funcionar, né? Não desmerecendo os outros profissionais, senão depois eu apanho dos outros, né? Mas a gente sabe, quando a gente vai dentro de um hospital, quando a gente vai dentro de algum lugar, que são essas as pessoas que efetivamente tocam ali e fazem a engrenagem, seja de uma UPA, seja de um hospital, fazer ela funcionar. Então eu acho que ainda é muito pouco o que a gente deveria agradecer para com essas pessoas que em 2020 e 2021 lutaram bravamente, né? Sempre, toda vez que eu encontro profissionais como eles, eu sempre dou os meus parabéns para cada um de vocês, olhando no olho de cada um de vocês, dizendo parabéns, porque vocês foram incríveis nesses 2 momentos da vida global deste planeta, né? Eu acho que é mais ou menos isso, Antônio. E depois você só dá uma respinglada com relação só à Lei 470, porque aí já é mais da alçada do Antônio do que da minha, tá bom, vereador? Com relação a 470, não há necessidade de fazer alteração, ela já... Os valores dos vencimentos ali previstos já estão dentro do piso, então não precisa mexer. Com relação à questão da pandemia, na verdade...
houve a Lei Federal 173, 2020, que congelou o tempo, e depois teve a 191 de 2022, que descongelou esse tempo para os profissionais da saúde e da educação, da saúde e da segurança. Então, isso já foi feito no ano passado para esses profissionais. Então, já reestabeleceu contagem de tempo para anuênio, licença-prêmio. Obrigado, Zé Antunes. Temos mais uma pergunta, Tainá. Pergunta aqui via internet, WhatsApp. A empresa que irá escolher o banco em que será pago o depósito, o valor do piso? Aí é uma pergunta difícil de eu responder, porque na realidade eu não tenho a relação da empresa, da onde ela faz isso. O que eu sei e o que eu posso afirmar eu, prefeitura, vou pagar numa conta à parte da conta que eu pago a parcela mensal para o gerenciamento das unidades de saúde nossa. Essa era uma das exigências do Ministério. Faça isso à parte, porque eu vou precisar depois que você me encaminhe os comprovantes de pagamento. Agora, como a empresa vai pagar o seu funcionário, isso eu já não consigo responder. Obrigado. Acho que não temos mais nenhum inscrito, não temos mais perguntas. Pois não, vereador Serginho. César, só uma dúvida. O aporte, né, para o pagamento do piso, ele é integral fonte 05 da União? Sim, tudo 05. Todo o complemento que veio para chegar no piso é todo fonte 05. Tá. E aí ele entrou no dia 21 de agosto. 21 de agosto, tá. E aí os direitos, né, os benefícios lá da 01, aí é Tesouro Municipal, fonte 01. Isso, aí é fonte 01. Perfeito, obrigado, presidente. Como não temos mais nada, nenhuma pergunta, nenhum questionamento, gostaria de me pronunciar aqui perante aos profissionais da enfermagem. Vereadora Thalita, a gente que vem caminhando junto, discutimos bastante a 490, inclusive fui relator para que pudesse ter essa revisão salarial, para que pudesse hoje o aumento do salário dos servidores pudesse acontecer. Conta com essa casa, essa audiência pública, ela mostra que essa é uma casa aberta, uma casa democrática, uma casa aberta às discussões, para que a gente possa melhorar a vida dos servidores e também melhorar a vida da população. Sempre tive ativo nessa pauta da saúde. Quero aqui também, nessa noite, mais uma vez, honrar a vereadora Thalita por ter me provocado para que a gente pudesse fazer esse debate democrático, vereador, pudesse ouvir as pessoas, pudesse estar aqui essa casa discutindo essa noite, um debate bem democrático mesmo. Conta com esse vereador para que a gente possa empenhar novas bandeiras, assim como a gente tem empenhado da enfermagem, tem empenhado aí dos agentes de controle de vetores, de endemia, para que a cidade possa funcionar melhor ainda. Quero agradecer a todos os presentes, dizer que o meu gabinete, o gabinete dos vereadores estão abertos para qualquer coisa. Se quiser só vir nos procurar, nós estamos à disposição para atender. Secretaria de Saúde também está de portas abertas, o César está falando aqui, para qualquer dúvida, para que a gente possa ter o funcionamento ainda melhor da nossa cidade. Passamos agora então, discutindo de forma satisfatória os temas propostos hoje, declaramos encerrada essa audiência. Agradecemos a presença de todos e agradecemos também a você, telespectador da TV Câmara Taubaté, que acompanhou os nossos trabalhos. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e um quase excelente final de semana. Grande abraço.